Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Planilheiros Brasil. Eu sou Renato Lira e hoje vamos falar sobre como usar o Power Query, quer seja do Excel ou do Power BI, para acessar dados históricos da Bolsa de Valores através do Yahoo Finanças, tanto do Bovespa quanto das outras bolsas mundiais. Primeiramente, eu gostaria de destacar que nós não vamos usar uma API formal do Yahoo Finanças. Nós vamos conectar mais ou menos como se fosse um web scraping, ou seja, no médio e longo prazo não temos garantia nenhuma que vai continuar funcionando. Para isso, existem várias empresas que fornecem APIs pagas para você ter acesso aos mesmos tipos de dados. Abrindo o site do Yahoo, a gente consegue pesquisar pela ação ou mesmo pelo índice, por exemplo, Ibovespa, onde conseguimos achar o índice de São Paulo. Como você pode ver, ele tem todos os dados históricos, dias e até anos sobre esse índice, onde conseguimos navegar, alterar o filtro e aplicar esse filtro deliberadamente alterado. Se você clicar com o botão direito no botão de baixar e copiar o link, por exemplo, você percebe que o link copiado ele tem algumas instruções que são dadas no próprio link. Então, toda vez que você perceber que tem algum percentual, alguma coisa no código, eu recomendo que você vá no urldecoder.io, cola o link que ele vai traduzir esse percentual 5E no respectivo caractere especial. Tá? Então nós temos o nosso caminho, que de uma forma um pouco mais legível seria basicamente essa. Esse link ele segue um padrão muito recorrente na internet, onde a gente tem um caminho inicial, seguido de um caminho relativo, onde eu posso, por exemplo, mudar esse ticker da Bovespa para qualquer ação, e depois da interrogação, a gente tem uma série de parâmetros, onde esses parâmetros dão mais algumas instruções para determinar qual tipo de resultado e que range de dados a gente vai receber. Percebe que esse é um padrão muito recorrente e a função web.contents do Power Query ela consegue preencher esses itens de maneira mais eficiente, com o caminho relativo e os itens de consulta adicionados. Primeiro você pode perceber que o período está com uma numeração estranha, que a gente não consegue entender muito bem o que é. Depois de pesquisar um pouquinho mais, esse é o formato de data Epoch. Então se você perceber que o período 2, que seria basicamente a data e hora aproximadamente atual, ele é exatamente nesse formato Unix e ele tem uma formatação específica para você traduzir uma determinada data-hora nesse formato. Para isso, no nosso repositório, eu tenho uma série de funções já pré-preenchidas, a grande maioria foi feito durante alguma videoaula nossa, porém eu tenho aqui o Transforma Epoch, que é uma funçãozinha que eu vou usar para a gente conseguir transformar uma data no formato que a gente entenda, no formato que o Yahoo entenda. Então eu vou abrir aqui o meu Power BI, um arquivo em branco mesmo, vou adicionar uma consulta nula para eu poder criar essa função que transforma o Epoch. Então, vindo no editor avançado, copio, colo e vou deixar salvo aqui o nome da minha funçãozinha. Tá? Então, basicamente, essa é uma função que vai receber um argumento de data e vai transformar naquele formato de texto que a gente precisa. O link que a gente copiou, deixa eu voltar aqui no URL que a gente tem completo, a gente vai adicionar no Power Query como uma fonte da web. Por mais que você saiba que seja um formato JSON, ou um Excel, ou mesmo CSV, a gente sempre tem que garantir que a origem de onde esse binário está armazenado é na web. Então, ao conectar, a gente consegue ter uma pré-visualização, eu vou clicar OK, e ele vai baixar os dados do Bovespa para aqueles parâmetros que a gente colocou. Então, deixa eu renomear aqui para exemplo FN Yahoo.
E olhando a fonte, a gente consegue ver que ele identificou que é um arquivo de texto, CSV, a partir dessa fonte. E essa fonte, seguindo o padrão que a gente já falou, eu posso separar no URL, que é a fonte onde eu vou passar, olha, esse é o link que tem determinada credencial para o Power Query, seguido de um caminho relativo, que pode ser o link inteiro, tá? Nesse caso a gente vai fazer inteiro primeiro, depois a gente faz uma quebra. Você percebe que ao sair, ele continua sendo válido. Vamos criar uma função. Para criar uma função, a melhor forma que temos é criar um novo parâmetro, que eu vou criar, por exemplo, um ticker. Esse ticker vai ser o da Bovespa, que é o PVSP. Nós vamos ter outros dois parâmetros que seriam do período inicial e do período final, ou seja, data inicial. Vou colocar, por exemplo, 1/10 de 2021 e vou duplicar aqui para eu ter minha data final, que vai ser 1/11 de 2021. Tendo esses três parâmetros que vão ser alterados, eu posso vir aqui na minha fonte e trocar. Ó, esse ticker do Bovespa, shift aspas, é comercial duas vezes, eu faço uma referência para o meu parâmetro ticker, assim como esse primeiro período, shift aspas, é comercial duas vezes, e volto para o minha data inicial, sendo que aqui a minha data inicial no formato data. Aqui eu preciso dessa data inicial no formato epoch. Então eu posso chamar a função que a gente acabou de criar, e na verdade copiar, fn transforma epoch do argumento data inicial. Então vou deixar copiado aqui. No período 2, seleciono, shift aspas, é comercial duas vezes, volto e aponto para a minha data final. Tá? Então aqui eu acabei deixando dinâmico, quer seja o ticker. Posso pegar uma ação da bolsa, por exemplo, a Vale 3, as ações do Brasil têm que acabar com ponto SA. Então, ao escrever Vale 3 SA, a gente tem as cotações da Vale 3 SA. Se você percebeu, essa ordem de grandeza está um pouco estranha. Por quê? Porque o tipo foi alterado desconsiderando o ponto, que na nossa linguagem ponto seria separador de milhar, mas aqui ele é um separador de decimal. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode selecionar todos esses campos de valores que nós sabemos que é um tipo de separador de decimal, clicar com o botão direito, alterar tipo usando a localidade. Vou inserir uma etapa nova, que eu não estou na última aqui. Isso aqui vai ser um número decimal, usando a localidade em inglês dos Estados Unidos. Então, deixa eu alterar essa tipo aqui. Na verdade, eu preciso aqui por causa da data. Acabou sendo duas etapas, porque a localidade eu precisei transformar com um número e o outro usei a data padrão do Brasil mesmo. Então aqui eu consegui as informações de abertura mais alta, mais baixa, fechamento ajustado desse qualquer item que eu consiga achar a partir do Yahoo Finance. Ou seja, eu quero a ação da Apple. Então, Apple nos Estados Unidos, não sei se é essa aqui, a gente consegue ver os dados da Apple e a gente sabe que o caminho que ela tem é AAPL. Então eu simplesmente volto para o meu ticker, coloco AAPL e a gente tem aqui no meu exemplo os valores das cotações dessa bolsa de valores de um outro mercado. Beleza, Renato? Então esse exemplo aponta para esses parâmetros. Então, dessa forma, eu consigo
copiar aqui, botão direito nesse exemplo, criar função, e vou colocar o meu, vai ser o fn Yahoo. E essa função ela vai ser capaz de, preenchidos esses 3 parâmetros, eu conseguir todas as cotações do ranges históricos. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai ter primeiro uma listinha daquelas ações ou índices que a gente quer acompanhar. Por exemplo, vou simular aqui com inserir dados, tá? Então, vou colocar aqui como ticker, que vai ser o Bovespa, né? BVSP, PET4.SA, são as do Brasil, Vale 3.SA, e qualquer outra ação do Brasil é só adicionar .SA, e da Apple AAPL. Tá? Então essa lista poderia ser um pouco maior, com dezenas ou centenas. Isso aqui são tickers. E eu vou, em cima dessa lista de tickers que eu acabei de criar, eu vou usar a função que a gente acabou de criar. Então eu adiciono invocar uma função personalizada que vai criar uma nova coluna. Eu uso a minha fn Yahoo, onde o meu ticker vai ser o nome da coluna ticker, e a minha data inicial e data final. Aí você tem que saber qual é o range que você está interessado, mas eu vou colocar aqui no ano de 2021, do 1 de 2021 a 1 do 11 de 2021. Dessa forma, a gente vai ter para essas 4 ações as cotações diárias para todos os períodos. Então, posso abrir, no caso em português a gente consegue tratar, então transformar, detectar tipos de dados. Beleza, pessoal? Então, é assim que a gente cria uma função, e assim que a partir de uma lista de tickers que a gente sabe que é compatível com o Yahoo, sempre lembrando que a gente pode sempre voltar e pesquisar o indicador, pode ser preço do açúcar, preço do Brent, tem realmente uma quantidade enorme de indicadores que você pode acompanhar por aqui.